palavra que Deus encheu meu coração são alguns versículos, mas há muitas verdades nesse texto. E a minha oração nessa manhã é que Jesus prevaleça e que Ele seja exaltado nessa manhã. Amém? Então eu quero ler com você 2 Samuel 23 a 20, do 8 ao 12. Você pode abrir comigo a sua Bíblia aí, a sua leitura aí que você trouxe. Segundo Samuel 23, 8, 12 diz assim: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, o Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Eleazar, filho de Aoída, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. No verso 11 e 12 diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Nós vemos aqui no texto de 2 Samuel, então, um relato. O Espírito Santo quis que nós soubéssemos que alguns homens valentes que não desistiram, e soubéssemos também dos seus feitos, aquilo que eles fizeram quando se determinaram a ouvir e obedecer ao Senhor, tomar posição diante daquilo, diante da batalha, e a luta foi travada, mas o nosso Deus concedeu a vitória. Aleluia. Então, quando você olha uma palavra dessa, os valentes, né? Então, quando você ouve a respeito de valentes, são heróis, homens ousados, guerreiros, que são determinados, que têm força, que manejam bem a palavra, que manejam bem a espada, que são ligados, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vamos lá, vamos fazer, vamos, igual os nossos valentes aqui, que chegam cedo, já vão colocando tudo em ordem, já vão arrumando. Deus tem nos dado valentes. Amém. Homens e mulheres que se posicionam também para que a batalha seja ganha. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Se a gente estava conversando essa semana sobre uma expressão que é muito usada aqui, não sei se diz pegado e agarrado. Estou junto e na sua cola. Então a gente imaginou isso, né? Quando esse é o título da nossa palavra essa manhã, pegado e agarrado. Eu não vou largar. Então eu quero dizer para você, não desista das promessas que Deus tem para você. Amém? Amém? Há um campo que Deus quer te dar, há uma herança que é tua, há algo que o Senhor quer fazer, que depende de mim e de você nos posicionarmos, levantarmos as armas e a vitória vai vir. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você. Tem um texto em Hebreus 10, 38 a 39, que diz assim: Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedemos, que desistimos, que voltamos para trás. Nós somos daquele que cremos e avançamos naquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, hoje eu e você somos aqui os valentes que Deus estabeleceu para levantar as nossas armas contra o nosso inimigo. Amém. Então a gente vê aqui no capítulo 23, né, no livro de Samuel, o registro dos nomes desses valentes. Ao todo, essa genealogia fala sobre 37 nomes.
dos valentes, daqueles que permaneceram. Eu lembro mais uma vez, o Espírito Santo desejou que esses nomes estivessem ali, para que nós fôssemos animados, para que a gente fosse revigorado. Há um poder vindo de Deus quando nós nos posicionamos por uma causa, por um rei. Amém? Você tem um rei na sua vida? Amém. Você tem se posicionado por esse rei, por essa palavra, por aquilo que de fato você crê? Você tem se colocado nesse lugar? Foi tão especial, né? O que o pastor compartilhou hoje sobre a essencialidade da igreja. Mas homens tiveram que se posicionar diante das leis, diante daquilo que é natural, e não retrocederem, avançarem, colocarem os papéis, protocolarem, irem até lá, marcarem a reunião, orarem sobre isso, para que a igreja do Senhor avance. Amém? Amém? Gente, isso é tão tremendo, tão maravilhoso. E o meu pai sempre foi um homem muito cuidadoso, amoroso, levantava, fazia um chazinho para mim, orava comigo. E um dia ele falou assim: filha, eu achava que tinha um monstro em qualquer lugar, dormia com um monte de coberta, era uma loucura. E aí, um dia ele falou para mim assim: filha, não precisa ter medo. Se você olhar debaixo da cama, você vai ver que não tem nada. Mas se eu botar minha cara debaixo da cama ali, o negócio vai vir comer, né? Ele: não, eu vou com você. E aí foi isso que a gente fez. A gente levantou as cobertas, né, ali, e eu olhei debaixo da cama e não tinha nada. E isso me ensinou a sempre ir um pouco mais, e sempre avançar, e sempre olhar para um outro lado. E é isso que acontece, né, com o valente. Naquela hora eu fui valente. Eu tinha muito medo do que estava lá, mas eu enfrentei. É um exemplo simples, mas, né, o que é que tem te dado medo nesses dias? O que é que tem te feito você paralisar? Então, os valentes, eles são mais do que vencedores. Amém. Romanos 8, 37, 38, ele fala exatamente sobre isso. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Não há nada que possa separar-nos desse amor. Mas o primeiro passo é nosso, de avançar e aceitar esse amor tão grande que muda a nossa história. Aleluia. Então eu quero compartilhar com você 3 marcas de um valente dentro da vida de Samar. Vou ler mais uma vez o textinho lá, 2 Samuel 23, versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniam-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhes grande vitória. Amém? Então quero compartilhar com você três marcas da vida desse valente Samar que deixou para nós. Então a primeira coisa é que ele se posiciona. E eu me lembrei do nosso tema, que é realinhar, que é você tomar novamente, né, rever a sua posição, tomar posição, refazer a rota e recalcular. E é isso, né, realinhar novamente ou de uma maneira diferente. Muitas vezes nós estamos aí no meio de uma turbulência, de uma questão, e às vezes a gente está olhando as coisas da mesma forma. Mas é o meu marido, mas é o meu filho, mas é o meu patrão, mas é a condição que nós estamos vivendo. Não, mas o que Deus está dizendo para nós hoje é: se posicione, realinhe o seu pensamento com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra fala que ele tomou posição no meio da plantação. Isso me chamou tanta atenção. Um homem de estratégia. Eu estou no meio, eu
consigo ver todos os lados. Eu não estou na periferia. Eu não estou no cantinho. Eu vou na igreja, mas eu sento lá no último banquinho. Se o pastor ou a pastora não falar oi para mim, eu já saio rapidinho. Eu não me envolvo, mesmo no casamento, às vezes a gente ouve o que a massa está dizendo. Se não der certo, separa. Não, essa não é uma cultura do nosso Deus, não é uma cultura do reino. Nós precisamos realinhar o nosso pensamento, a nossa vida, com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E para você fazer isso, você precisa conhecer essa palavra. Todo mundo aqui tem o nosso devocional aí. Você foi presenteado. Se você não ganhou ainda e faz parte desse grupo, me dá um oizinho no final que eu quero te dar um. Então, todas as manhãs nós estamos fazendo a leitura da palavra. É uma porção. É a disciplina, é estar todos os dias na presença do Senhor, conhecendo a sua palavra, para que a nossa mente, o nosso coração seja realinhado. Amém? Então, isso é tão interessante que eu me lembrei de uma figura, né, nos filmes, quando tem um mocinho, a mocinha vai levar um tiro lá, ele entra na frente ali, no meio, entre o perigo e a mocinha, o perigo e a situação, você se colocar no meio daquilo. Então é isso que o Senhor está nos pedindo. Nós precisamos nos colocar nesse lugar entre o Senhor, o inimigo e o nosso esposo, o nosso filho, o nosso trabalho. Nós precisamos de uma postura, estar realinhado com aquilo que Deus quer para nós, amém? Então você toma o tiro aí e defende quem você ama. E quando a sua família e as pessoas que estão ao seu redor vê o seu empenho, o seu interesse, nossa, minha mãe está lutando por nós, olha como ela é ousada, ela me defendeu aqui. Você vai falar, puxa, ela me ama. Então você se aproxima dela, de alguma forma portas são abertas também para os relacionamentos. Uma indignação no nosso coração nos realinha com a vontade de Deus e gera algo novo. Então, quando nós nos indignamos com uma mentira, com uma inverdade, isso nos faz tomar uma posição diante daquilo que Deus tem para nós. Certo? Nem sempre estar só é sinônimo de derrota. Muitos homens de Deus estavam no momento sozinho, onde eles receberam uma instrução, receberam direção, receberam uma visão de algo novo que Deus está fazendo. Então não tenha medo. Se de repente parece que você está sozinho aí no meio da batalha que você está travando, queria que você pensasse, pelo que você precisa se posicionar hoje? O que é que o Espírito Santo está falando com você? O que é que você precisa tomar posição? Mais uma vez eu quero lembrar você que quando a gente se posiciona nesse lugar, né, realinhando a nossa vida, o Senhor vem ao nosso auxílio. A palavra diz em Cantares 2,15: apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Então eu quero falar uma coisa para você. Fique atento à sua vida espiritual, aos seus relacionamentos, à sua família, aos seus filhos, às suas amizades. São coisas pequenas que começam a vir e a roubar aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa ficar atento. Você não precisa socorrer seu filho quando tudo está perdido. Você pode, diante de Deus, clamar por sabedoria e estar atento àquilo lá. Não deixar que a coisa ande, né? Lute pelo seu casamento, declare palavras de afirmação, de amor, de honra, orando, concordando junto. Lute pelos seus filhos, né? Alcance um lugar no coração dele. Nós falamos a primeira coisa sobre se posicionar e realinhar. Às vezes a linguagem que nós estamos usando com o nosso marido, com os nossos filhos, não são as que vão alcançar o coração deles. Nós precisamos estar com eles, entender o propósito, orar por aquilo. Não querer dizer para ele, no meu tempo era assim, no seu tempo era diferente. Não é verdade? Hoje as coisas são outras. Mas mesmo assim, os princípios do nosso Deus, eles permanecem os mesmos. Amém? Amém. E é Ele, é o Espírito Santo que nos dá a estratégia para avançar.
estão lutando pela igreja que o Senhor te plantou, se apresentando no meio. Senhor, pastor, eu estou aqui, usa a minha vida, eu quero servir, eu quero estar inteira nesse lugar, eu me comprometo com a visão do reino, com aquilo que Deus tem. Eu não vou ficar na periferia, eu vou me posicionar no meio. Amém? Eu não vou ficar nos cantos. Também na sua empresa, de você ser uma pessoa relevante naquele lugar, naquele campo que Deus te colocou, na sua sala de aula, com os seus amigos, na internet. As redes sociais hoje alcançam tantas pessoas. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Que você tenha sabedoria também para usar as redes, para falar do amor de Deus, para demonstrar aquilo que Deus tem feito, para ser ponte de tudo isso. A segunda coisa é que a marca de um valente é que ele conhece o seu inimigo, sabe pelo que luta e contra o que ele luta. Amém? A palavra diz em João 10:10, o ladrão vem para furtar, matar, destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há um inimigo ao nosso redor, querendo nos roubar, querendo saquear a nossa vida. Mas o nosso Deus é aquele que veio para nos dar vida, força, e para que a gente seja plenos nele. Efésios 6:12 também diz assim, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais e mal nas regiões celestiais. Então existe uma luta sendo travada, uma luta, um adversário. Então quando você está lá no embate com seu filho, com seu marido, com seu patrão, lembre-se que a luta não é contra ele. Há um mundo espiritual guerreando para te desanimar, para te enfraquecer, para te deixar sem alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos por aquilo que temos, por aquilo que somos, nós podemos sim ser mais fortes. Amém? Então é muito importante nós conhecermos o nosso inimigo. Tem áreas na nossa vida que nós somos vulneráveis. Eu e você sabemos disso. Qual é a nossa luta? O que é que nós temos que enfrentar? O que é que nós temos que guerrear todas as manhãs com a nossa mente, as nossas emoções, aquilo que vem de encontro, que nos desestabiliza, que é um vírus, que faz a gente ter reações que disparam gatilhos no nosso coração. Nós precisamos saber quais áreas na nossa vida nós somos vulneráveis. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está falando ao seu coração de áreas que você precisa entregar ao Senhor, deixar Deus tocar. Amém? Amém. E a segunda coisa, então, conhecer o seu inimigo. E a terceira coisa é lutar com as armas certas. Nós temos armas que o Senhor nos deu, amém? Nós temos armas poderosas. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós estamos aí numa luta, numa guerra, mas a primeira decisão conhecer as nossas armas é também saber como está o nosso coração. A gente não pode ir para a batalha cheio das mazelas, dos corações aí maus, cheio de raiva, de falta de perdão, de orgulho, das nossas inseguranças. Nós precisamos apresentá-las diante do nosso Deus, né? A palavra de Deus diz que não tem do que se envergonhar. Isso é algo tão sobrenatural. Você está diante de Deus, você não tem do que se envergonhar. Você sabe quem é nele. Amém? E você pode tomar posse das armas que o Senhor tem para nós. Lucas 11:21 diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Olha só, um versículo tão pequenininho e tão poderoso, para que a gente fique em segurança. Para que a gente fique em segurança, são necessárias algumas coisas. A palavra fala assim, então você ser valente, você precisa ser valente. Voltamos ao nosso primeiro ponto, estar armado e guardar bem a sua própria casa.
o que Deus te colocou no sentido de própria casa, sua casa, os seus bens, o seu filho, sua família, tudo aquilo que Deus tem colocado. Então seja valente, use as armas certas, né, e guarde aquilo que Deus tem, lute por isso. Não desista daquilo que Deus te colocou para guardar, que Deus te confiou para esse tempo. Efésios 6, versículo do 10 ao 18, diz assim: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uau! O manual da nossa fé, da nossa proteção, um escudo que nos guarda, que nos protege, que nos faz vencer o nosso inimigo. Eu me lembro, Samar estava lá, duas coisas importantes: ele estava se defendendo e também ele estava derrotando. Então, uma proteção, a espada, ela tem esse poder sobre as nossas vidas. E há tantos versículos na palavra que fala sobre essa proteção, sobre esse cuidado. Quero lembrar você de alguns. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Quero ler mais dois versículos. Isaías 41:10 diz assim: eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E Jeremias 15:20 diz assim: eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Nós não estamos sós na batalha. Quando nós nos posicionamos nesse lugar, a palavra diz em 2 Timóteo 23:12 que o Senhor operou um grande livramento. Havia uma batalha, havia uma guerra, né? Os filisteus, eles vinham na época da colheita, roubando os frutos. Era a pedra no sapato. Todas as colheitas, os filisteus estavam ali, os inimigos do povo de Deus, para roubar aquilo que o Senhor estava fazendo florescer. Então, todas as colheitas, esse inimigo vinha, queimava, saqueava, destruía. E é isso que o nosso adversário faz. Quando nós lutamos, quando nós pelejamos, quando os brotos e as flores e os frutos aparecem, ele vem dizendo: olha, você não mudou. Não tem nada de bom em você, você só aparência, você faz isso aqui, mas lá você não faz. E ele vem saqueando, ele vem te colocando: olha, você nem prosperou o suficiente, olha, você está dando dízimo, e olha só como é que você está. E aí ele vem, o nosso inimigo vem para saquear aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem plantado no nosso coração, tentando
tentando tirar de nós, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer de você uma muralha, eu vou segurar a sua mão, eu vou te sustentar, não tenha medo. Amém. Samar se posicionou no meio daquela batalha e ele disse, quando todo mundo saiu, o exército correu. A palavra de Deus diz que o exército correu. Ele ficou só naquele lugar, todo mundo correndo para lá e ele correndo para o meio. E os filisteus, o inimigo vindo, o povo olhava: nossa, você tá doido? Vai ficar aí nesse campo? Larga tudo isso, deixa essa terra aí, nem tem tanto valor assim. E o povo correndo, o exército, a palavra fala que o exército fugiu. Mas Samar não, ele tinha uma palavra. Aleluia. Nós cantamos isso: eu tenho uma palavra, Aleluia. eu tenho tudo. Amém. Qual é a palavra que você tem nessa manhã? Aleluia. O que é que Deus tem falado para você? Qual é a promessa? Qual é a espada que Deus tem colocado nas suas mãos para você guerrear, para você orar? Tem muitas palavras que nós temos orado a respeito das promessas de Deus. Nós temos orado porque o Senhor disse que o sertão iria florescer. Aleluia. Amém. Nós temos declarado e orado isso todas as manhãs. Ele vai florescer, nós precisamos regar. E é essa frase que nós começamos o nosso dia. Vamos regar o sertão. Há uma postura nossa, há um posicionamento que é nosso. Aleluia. Nós precisamos tomar posse disso no meio do campo. Isso é Aleluia. meu, essa é minha família, é isso que Deus me deu. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Amém. Os meus filhos não serão para calamidade, eles vão amar e eles vão servir o Senhor. Aleluia. A palavra diz: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Não é só metade, são todos. Aleluia. Não desista, mantenha-se no meio daquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Há uma obra, e a palavra é tão linda, e ela diz assim: e o Senhor operou grande livramento. Não sou eu, não é você, é o nosso Deus que peleja por nós, amém? E Ele guerreia por nós, Ele vence, Ele luta por nós. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar e declarar: Senhor, eu creio que Tu és a minha vitória. Aleluia. Quando todo mundo está correndo na direção contrária, se separando, largando, desistindo, não, eu corro para Ti. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então nós precisamos nos posicionar, precisamos conhecer de fato quem é o nosso inimigo. Eu me lembrei, né? Qual o teu nome? Quando Jacó está naquele processo todo, né? Um dia a gente vai falar mais sobre isso. Mas qual era o nome dele, né? Qual o nome dele? Ele era o usurpador. E em alguns momentos nós temos que ir para a presença de Deus e dizer: Senhor, esse sou eu. Inseguro, orgulhoso, egoísta, irado. Mas eu não quero mais isso. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Um homem que não tem do que se envergonhar. E é nesse lugar, é nessa presença de Deus. A palavra também fala sobre a bacia de bronze, né, no tabernáculo. É um espelho. Quando você olha para essa palavra, você também é confrontado. Você se vê como Deus te vê. E essa palavra tem o poder de mudar e alterar o seu futuro. Amém? Eu estou muito feliz, porque Deus está aqui e Ele é o nosso Senhor, aquele que opera por nós um grande livramento. Talvez nessa manhã você está aqui e você tem algumas batalhas que você tem lutado. Você sabe que você precisa se posicionar no centro. Você precisa declarar: esse é o meu terreno, eu não vou retroceder quando todo mundo estiver fugindo. Eu vou permanecer. Não diz respeito à ação do outro, mas à minha postura. Eu quero orar com você. Se há algo que você precisa que Deus faça, que Deus prevaleça por você, se você está passando nesse momento por uma situação assim, se você quer ser de fato esse valente, eu quero pedir para você tomar um passo de fé, se colocar em pé e dizer: Senhor, eu quero ser esse valente. Amém? Oh Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo.
nessa manhã nós nos posicionamos no centro, Pai. Nós temos uma palavra e nós temos tudo, a Tua direção. Senhor, a Tua palavra diz somente ser forte e corajoso. E tendes o cuidado de obedecer toda a lei. Senhor Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo vivifique no nosso coração o desejo de Te conhecer mais, de desfrutar da Tua palavra, de desfrutar momentos de comunhão, onde o Teu plano, o Teu propósito, onde o alinhamento, Senhor Jesus, com a Tua vontade vem. Senhor, eu oro sobre cada um que se colocou de pé nessa manhã, declarando que eles serão conhecidos como valentes do Senhor. Homens e mulheres que não retrocedem. Homens e mulheres que manejam bem a espada, Senhor Jesus. Homens e mulheres que conhecem o seu inimigo, Pai, e sabem com que armas lutam, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus, declarando, Senhor Jesus, Pai, que Tu és aquele que os faz forte, Senhor, que faz com que eles prevaleçam, Senhor Jesus. E nós declaramos a Tua palavra, que uma grande vitória há de vir, ó Deus, pelo Teu nome, Senhor Jesus, e através de Ti. Nós Te engrandecemos, exaltamos o Teu nome e declaramos que estar no centro da Tua vontade é o nosso desejo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.